Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 1º de outubro de 2024. Somos 18, contando comigo, pessoa com transtorno raro e severo alterna identidades, parte 2. Giovanna Blasi prefere não ser chamada pelo nome de registro. Quando questionada pela reportagem do Fantástico sobre como gostaria de ser creditada, disse Sistema Resiliência. Nós somos 18, contando comigo, respondeu ela após ser perguntada sobre a quantidade de identidades com que convive. Aline, Aurora, Dandara, Ayana, Tatá, Giovanna, Herbert, Isabela, Laura, Lina, Lua, Luara, Luísa, Maria Ilana, Melanie, Momô, Jimmy Ariel, listou. A jovem de 21 anos tem transtorno dissociativo de identidade, TD, uma condição psiquiátrica severa e rara, como mostrou a reportagem especial do Fantástico deste domingo, 20. Giovanna não trocou de identidade durante a entrevista. Mas quando a conversa terminou, o comportamento dela mudou. Uma das identidades, a Dandara, que se apresenta como protetora, apareceu com uma preocupação. Eu sou a protetor, é a minha função. Eu fui totalmente contra ela se expor, mas eu entendo o propósito dela. Em seguida, uma outra identidade surgiu, o Ariel. E foi o gatilho para a identidade Laura também falar. Veja vídeo acima. No dicionário da TD, o sistema citado por Giovanna seria composto por todos os alters, as identidades presentes naquele corpo. Quem fala ocupa o front, enquanto os outros alters estão no adespace no inconsciente da pessoa com TD. A Giovanna, ou Sistema Resiliência, conta que teve episódios traumáticos durante a infância, mas que prefere não falar deles. Há quase um ano, o que era visto como mudanças bruscas de humor interrompeu a vida dela. Na época que eu entrei em crise dissociativa, eu trocava pelo menos 14 vezes por dia. Hoje troco umas 7 vezes, 8, depende muito. O transtorno, em geral, aparece após situações como abuso sexual, abuso físico, negligência ou morte de alguém próximo na infância, por exemplo. É como se algo interno tivesse se quebrado, ficando aos pedaços. E, para aguentar sobreviver com lembranças de sofrimento, a identidade se divide em 2 ou mais. Quando aparece outra personalidade, aquela que sofreu o trauma, não está mais lá. É outra pessoa que assume o lugar, explicou Bruna Bartorelli, chefe do Ambulatório de Transtornos Somáticos do ICFMUSP. Transtorno dissociativo de identidade tem as seguintes formas. Na forma de possessão, as identidades geralmente se manifestam como se fossem agentes externos, normalmente um ser ou espírito sobrenatural, mas às vezes outra pessoa, que assumiu o controle da pessoa, fazendo com que a ela fale e haja de uma maneira muito diferente. Nesses casos, as diferentes identidades são muito evidentes, prontamente notadas pelos outros. Em muitas culturas, estados de possessão semelhantes são parte normal da prática cultural ou espiritual e não são considerados transtorno dissociativo de identidade. A forma de possessão que ocorre no transtorno dissociativo de identidade difere pelo fato de que a identidade alternativa é indesejada e ocorre involuntariamente, causa muita aflição e deficiência e se manifesta em tempos e lugares que violam as normas culturais ou religiosas. Formas de não possessão tendem a ser menos evidentes. As pessoas podem sentir uma alteração súbita na forma como veem o self ou a identidade, talvez sentindo como se fossem observadores de sua própria fala, emoções e ações, em vez de o agente. Muitos também têm amnésia dissociativa recorrente. No capítulo final do livro Condomínio Espiritual, Herminilde Miranda analisa o caso do transtorno dissociativo de identidade. Como é que as diversas personalidades podem retirar-se com as suas próprias memórias,
Se deixam para trás o cérebro físico que, supostamente, é o depositário delas? A pergunta estaria montada em cima de um modelo materialista, segundo o qual só é possível pensar com o cérebro físico, quando, em realidade, este é apenas um instrumento de que se serve a entidade enquanto acoplada a um corpo material, ainda que ocasionalmente. Não é o cérebro físico que produz o pensamento, nem é nele que se documenta a memória, o pensamento apenas circula por ele, a fim de que ele possa servir de intermediário entre a vontade e a ação. Isso quer dizer que, acoplada ou não a um corpo físico, a entidade dispõe de instrumentação própria, numa espécie de duplicata energética do corpo físico, a que se vem chamando de corpo espiritual, perispírito, psicossoma, corpo energético, bioplasmático, ou modelo organizador biológico. Mas com isso, objetará o leitor discordante, você quer trazer para o âmbito da SPM de mais funções e disfunções mentais toda a estrutura do chamado ocultismo? Quero, sim. Não do ocultismo, propriamente dito, mas daquilo a que vimos chamando insistentemente de realidade espiritual, como também temos visto reiteradamente, essa realidade não se transfere nem é utilizada aos pedaços, fragmentariamente. Ela constitui um todo orgânico e operativo de aspectos que precisam ser examinados, avaliados e aceitos, ou rejeitados, em conjunto. Ela não se desmembra, não se dissocia, não se desintegra, é um só bloco. Basta, por exemplo, admitir-se o princípio das vidas sucessivas para que todo o restante tenha de ser também levado em conta, como sobrevivência do ser ou morte corporal, preexistência, a intermissão entre uma vida e outra na dimensão póstuma, e a comunicabilidade entre vivos e mortos, mas, acima e além de tudo, a realidade básica de que somos seres espirituais conscientes e responsáveis, acoplados ou não àquele corpo físico. Sem isso, nenhum modelo armado para entendimento do ser humano poderá produzir resultados satisfatórios. Observada através de tais parâmetros, a pessoa afetada pela síndrome da personalidade múltipla não é uma criminosa a ser despachada para um depósito de presos, nem uma neurótica ou psicótica de impossível convivência social, mas uma sensitiva desajustada, assediada, invadida por personalidades igualmente desarmonizadas, e que ignora como canalizar suas faculdades para utilização controlada, positiva e criativa. Em poucas palavras, os múltiplos são médiuns despreparados para administrar adequadamente as faculdades de que são dotadas. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de outubro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.